Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Mais uma vez vamos dar continuidade com as nossas aulas. Então pegue seus materiais e vamos começar! Olá, crianças! Neste momento, vamos continuar com as nossas aulas realizadas em casa. E hoje nós vamos fazer a atividade de língua portuguesa com a leitura pelo professor de um conto tradicional. Esse conto é uma outra versão. Nós estamos acostumados com uma versão que muitas vezes nós lemos lá no Ler e Escrever do livro Laranja, e essa é uma outra versão do conto A Bela Adormecida. Está lá na página do Ler e Escrever 153 a 156. Vamos dar início à leitura do conto A Bela Adormecida, escrita pelos irmãos Grimm. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e, de repente, pulou para fora. Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Daqui a um ano, a senhora dará à luz uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou-a Flor Graciosa e preparou a festa de batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro Mor correu até o rei, preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida. O rei refletiu longamente e decidiu: não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros, com convites para 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia Flor Graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso do que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como o sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham desfilado em frente ao berço. Faltava somente uma. Entretida em tirar uma mancha do vestido
no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro, estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a Flor graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixinha: aos 15 anos, a princesa vai se ferir no fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então, aproximou-se a 12ª fada, que devia ainda oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a Flor graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos, até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, considerada a necessidade de tomar providências, instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos, e daquele dia em diante ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. Flor graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estava dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivesse até esquecido a profecia da fada malvada. Flor graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu-o, subiu a longa escada e chegou enfim ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada, nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia a você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu seu feitiço. Flor graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo
silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida, que descansava protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas e justamente castigada por um destino cruel. Alguns mais audaciosos tentaram, sem êxito, chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerradas e impenetrável, pareciam animada por volta própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar, seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que, desde muitos anos, tantos jovens procuravam em vão alcançar. Quero tentar, eu também, a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens, fortes, corajosos como você, falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista, eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas, e mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltando a se fechar logo após sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava baixada e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estribarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia a própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira, salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda parte, o mesmo espetáculo, gente que dormia nas mais estranhas posições e todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há 100 anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre, subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho, que o príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, inclinou-se e deu-lhe um beijo.
Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta, sorrindo. Como eu dormi? Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça. Empoeirados, os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de folhagem. Os cães no pátio começaram a ladrar. Os pássaros esvoaçavam, deixando seus esconderijos sobre os telhados e voando bem em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também 2 moleques retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia as folhas das árvores murmurarem. Logo o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, agradeceram, chorando, ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. E aí, crianças, gostaram dessa versão da história? É bem legal, não é? Nas 2 versões tem uma fada que fica muito zangada, não é verdade? Na próxima semana, vamos analisar o trecho desse conto. Agora, vamos escrever uma lista de títulos de contos de fada. Você irá registrar no seu caderno. Agora, eu também vou dar um exemplo de um título. Eu vou colocar aqui 6 cenas de contos de fadas. Essa cena eu vou dar o exemplo. Essa história é o Chapeuzinho Vermelho. Só isso. Agora, as próximas cenas você irá escrever em seu caderno. Esse, você conhece? Qual é o título? Esse, você conhece? Qual é o título? Esse, você conhece? Qual? Essa. E esse conto, você conhece? Qual é o título? E esse é o último. Não esqueça de anotar todos em seu caderno. E boa aula para vocês!